Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio desta temporada do IAJUS Talk, o seu bate-papo sobre direito e inteligência artificial. Hoje, para darmos continuidade ao review de artigos, convidamos o professor Eduardo Magrani para falar sobre o artigo A Esfera Pública Forjada na Era das Fake News e Filtros Bolha. O professor Magrani é doutor em Direito, affiliado no Berkman Klein Center na Universidade de Harvard, sócio do Demarest Advogados, pós-doutor na Universidade Técnica de Munique, presidente do Instituto Nacional de Proteção de Dados no Brasil. Comigo também está Lucas Carini, que dará início à conversa com o professor Magrani. Como vai, Lucas? Olá, professor Fauston. É um prazer estar aqui em mais um episódio do IAJUS Talk, né? E é uma honra imensa receber o professor Eduardo Magrani, que fala de Munique, né? Está passando um frio lá para poder participar aqui. É uma honra imensa. Professor, a minha fala ela vai se dividir em duas perguntas, tá? Uma, eu gostaria que o professor compartilhasse um pouco dos projetos que o professor está participando, né? Para que quem nos acompanha saiba um pouco dessas novidades. E eu já emendo aqui com uma pergunta, né? A gente elencou, então, um artigo aqui para falar, que é sobre a esfera pública na era das fake news e os filtros bolha, né? E eu gostaria que o professor explicasse um pouco, né, sobre esses filtros bolha, né? Do que se trata, o que seria e se é que é possível, né, furar esses filtros bolha. Obrigado, professor, pela participação. Imagina, pessoal, a honra é toda minha estar contribuindo para esse projeto, estar aqui com vocês hoje, falando sobre um tema tão importante, tão caro para mim, né? Eu já venho trabalhando na área de direito digital há 12 anos, muita coisa mudou de lá para cá, né? A gente passou de uma ideia de internet romântica para uma ideia de internet totalmente distópica a essa altura. Então vamos conversar um pouquinho sobre essa distopia que a gente enxerga hoje, falando um pouco dos benefícios, mas também dos riscos. A sua primeira pergunta é uma pergunta conceitual extremamente importante para pensar hoje desinformação, fake news, que é o fato da gente viver em bolhas customizadas para a gente. Tudo que a gente acessa, grande parte das plataformas, das redes sociais, funciona com um sistema de curadoria algorítmica de conteúdo. Os algoritmos, eles rastreiam todas as nossas pegadas virtuais, todo esse nosso big data que a gente deixa nas redes e seleciona conteúdos direcionados que imaginam que vão agradar a gente, no primeiro lugar, e que vão fomentar também anúncios pagos, porque é assim que funciona o modelo de negócio dessas plataformas. Muitas delas são gratuitas e o produto somos nós mesmos, né, que fornecemos todo esse big data. Então, there's no free lunch. Esses filtros bolha, eles favorecem uma melhor experiência do usuário que vai encontrar conteúdo relacionado aos gostos e interesses dele, mas ao mesmo tempo vai favorecer anúncios direcionados também. Então, eu acho que o benefício desse funcionamento de filtro bolha é realmente a gente achar informação relevante rapidamente. Né? Todo o valor que o buscador do Google tem hoje se baseia nisso, com algoritmos sofisticadíssimos de inteligência artificial, plataformas de e-commerce como a Amazon também, que recomendam produtos que a gente já espera, que a gente vai gostar quase com certeza, né? Então isso melhora bastante a experiência do usuário e do consumidor nessa era digital que a gente está vendo hoje, mas por outro lado a gente está vivenciando impactos democráticos que a gente não imaginava há 10 anos atrás, né? Então o que significa estar em uma era de filtros bolha para deliberações democráticas também, para formação de consensos. Então acho que a nossa conversa hoje vai nessa direção, né? Entender o que é o filtro bolha dentro desse contexto que eu estou falando e ir além dos benefícios que a gente já percebe no nosso cotidiano e entender de um ponto de vista macro da sociedade, dos processos democráticos e também do ponto de vista individual, como é que tem afetado negativamente também as nossas vidas. Aproveitando para fazer a minha primeira pergunta, professor Eduardo Magrani. Professor, na sua fala e na sua construção teórica, me parece que tem um pano de fundo, que é o pano de fundo da teoria do Habermas sobre essa esfera pública comunicacional. E um dos questionamentos que eu acho que é relevante deixar claro é de que maneira as plataformas sociais elas conseguem ser compatíveis com as premissas dessa teoria. E mais, será que nós poderíamos ter um design específico no funcionamento dessas plataformas sociais
para aumentar essa capacidade comunicacional? Boa. O Habermas ele está sendo muito criticado atualmente, até por não ter acompanhado a evolução tecnológica. Então, ele já foi revisto por muitos teóricos, inclusive por mim mesmo, mas eu não deixo de considerar ele um dos pilares fundamentais em todo o meu pensamento, porque é o Habermas que vai construir toda uma teoria holística sobre processos comunicacionais, processos democráticos, dizendo que em sociedades complexas de capitalismo tardio, a gente precisa pensar nos melhores protocolos de formação de consenso. Democracia não é construída só com pessoas que pensam da mesma forma que a gente. A gente precisa construir, ser capaz de construir consenso com pessoas que têm pensamentos dissidentes. Então, o grande valor do Habermas é ajudar a gente a criar esses protocolos e ajudar a gente a entender que é possível conviver em um mundo de estranhos, com pessoas que pensam muito diferente da gente, inclusive, como a gente está vivendo hoje no Brasil, até mesmo radicalmente diferente da gente. Seja você radical de esquerda ou de direita, a gente hoje enfrenta pensamentos e posicionamentos radicais. A gente tem que conseguir construir consenso, diálogo, para avançar em deliberações democráticas. E o Habermas, ele não desenhou a teoria dele com base na internet. Então, seria até cruel esperar isso dele, né? Já é um senhor de idade. Então, cabe a nós aproveitarmos o melhor dessa teoria dele, fazendo pontes com as discussões mais recentes em novas tecnologias. Então, foi esse o tipo de ponte que eu tentei construir no livro Democracia Conectada e até em artigos mais recentes, até me dando a liberdade de fazer algumas críticas à teoria habermasiana para pensar desenvolvimento tecnológico de ponta. E a sua pergunta é uma pergunta contemporânea, né? Que é sobre como as redes sociais conseguem cumprir todo esse potencial deliberativo habermasiano. E quando a gente pensa nas discussões mais antigas sobre internet, a gente lembra que existia um depósito de esperança muito grande em plataformas digitais, como se fossem as salvadoras das democracias contemporâneas. Finalmente, a gente achou uma mídia que quebra um pouco os grandes intermediários, né, de mídia, que empodera os cidadãos, que dão megafones, né, para os cidadãos para poder deliberarem sobre qualquer coisa e colocar qualquer ideia no mundo das ideias aqui, né, do Stuart Mill. Então, elas cresceram, as redes sociais, com todo esse potencial comunicacional, realmente podendo cumprir um potencial habermasiano incrível. Só que isso era o discurso de 10 anos atrás. Hoje o que a gente vê é um novo processo de curadoria a partir de funcionamento algorítmico que não foi pensado só para concretizar o potencial democrático comunicacional. Ele foi pensado para concretizar modelos de negócio também. Claro, a gente está falando de grandes empresas privadas que visam maximizar lucro e trazem soluções muito interessantes, mas a gente não pode enxergar esse lado do business também, né? Então, à medida em que esses modelos de negócio foram se acelerando, se acentuando e ganhando espaços maiores na sociedade, a gente foi observando riscos mais nítidos. Inclusive, dentro da ideia de filtro bolha, a gente viu a formação de clusters, comunidades de pensamento, posicionamento político, econômico radicais que se formaram com facilidade, mas por conta do efeito do filtro bolha, começaram a radicalizar os argumentos, radicalizaram as atitudes, e isso era muito, muito difícil da gente antever 10 anos atrás. Então, agora que esses efeitos estão sendo melhor percebidos, o Estado tem que passar a olhar para isso de uma outra forma, talvez até propondo novas regulamentações, né? Então, a gente entendeu todo o lado positivo dessas câmaras de eco, né? Ou da tentativa de levar uma melhor experiência para o usuário através de curadoria algorítmica, mas a gente não pode fechar os olhos para os riscos democráticos e individuais que estão surgindo também. Então, tem acontecido casos que eu tenho trabalhado recentemente, muito drásticos. Teve uma menina no Reino Unido chamada Molly Russell, que em algum momento da vida começou a ter pensamentos suicidas. E os algoritmos das redes sociais perceberam essa tendência e começaram a
enviar para ela conteúdos relacionados a self-harm, ou a pensamento, ou a conteúdos relacionados a suicídios. E ela, no final das contas, tirou a própria vida. E o pai que teve acesso a essas redes sociais falou que as redes sociais tiveram um papel negativo na indução do suicídio dela, por conta do funcionamento do que a gente chama de recommender systems, que são algoritmos impulsionados por inteligência artificial que tentam mapear quais são os nossos gostos e interesses e enviar conteúdo relacionado. Mas olha a que ponto isso pode chegar, né? Não existe regulação sobre isso. E eu estou dando um exemplo agora de algo individual, né? Como é que isso pode afetar a gente no plano micro também. E no plano macro, na esfera democrática, a gente viu que tem acontecido no cenário político, né? Em que é possível, com todo esse big data que a gente tem sobre as pessoas, manipular as pessoas com base em todas essas informações que a gente tem, inclusive de uma maneira microsegmentada também, mas com alcance muito maior do que se tinha antes. É inimaginável o potencial que consultorias políticas, redes sociais e até Estados, de uma maneira macro, têm de manipular politicamente os cidadãos através de todo o rastro de Big Data que a gente deixa nessas plataformas digitais. Então, eu diria, para responder a sua pergunta, Fausto, desculpa ter me alongado, mas exigem respostas complexas também, que o potencial ele existe e estava sendo enxergado na sua gênese, mas agora a gente também enxerga muito bem os riscos. E a gente ainda não tem uma regulação adequada e suficiente para responder de forma efetiva aos riscos que a gente já está observando. Professor Eduardo Magrani, nessa perspectiva da analogia que o artigo faz, né, sobre a esfera pública de Habermas, né, com essa ponte, então, né, com a internet, na sua perspectiva, ainda existe um potencial comunicativo democrático nas redes sociais, principalmente considerando essa questão dos filtros bolha que o professor mencionou e explicou bem, porque as pessoas elas não compartilham mais um conhecimento comum, e elas são influenciadas, né, para essa questão dessas bolhas informacionais, né? Então, até uma questão involuntária, né? Elas são influenciadas involuntariamente, né? Eu queria saber, existe um potencial ainda comunicativo democrático nas redes sociais diante dessa exposição a esses algoritmos? E eu também queria saber, se não tiver uma regulação, uma regulamentação, talvez seria o fim da esfera pública? Boa. Não é o fim da esfera pública, porque a gente tem diferentes meios de deliberação, né, na nossa sociedade. Mas a primeira coisa que eu chamo a atenção é que existe um clash cultural. A gente observa, por exemplo, os Estados Unidos, eles são muito mais a favor de uma regulação setorial ou self-regulation, para fomentar mais inovação, inclusive nessa indústria que a gente está falando voltada para a economia digital, redes sociais. Quando a gente pensa no cenário europeu, a Europa é muito mais favorável a regulações robustas. A gente vê, por exemplo, o GDPR em proteção de dados e várias outras regulações que a gente tem na Europa que até podem afetar de alguma forma a inovação, mas o pensamento europeu entende que é importante preservar os direitos humanos, ainda que a priori, né? Ainda que isso custe um pouco em relação à limitação de inovação. Então tem esse clash de diferentes matrizes jurídicas e comportamentos, né, sobre como reagir a fenômenos que estão surgindo, seja em relação aos benefícios, seja em relação aos riscos. Então a esfera pública, ela permanece, o que vai mudar é a resposta que a gente dá a esses fenômenos. Então, em relação às plataformas em si, elas têm um potencial democrático, mas como existe um componente de business aí, eu acho que isso tem que ser melhor dosado. E eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. O funcionamento dos algoritmos, hoje nas redes sociais, favorece discussões inflamadas ou discussões inflamáveis, favorece comportamentos radicais, favorece teorias da conspiração. Esses são os conteúdos que tendem a viralizar mais. Então, se eu sou um político e quero viralizar, eu não vou dizer que a Terra é redonda. Eu vou falar que a Terra é plana, porque se eu falar o óbvio, eu não vou ganhar visualização. Então, se você busca monetização, se você busca mais visualização, você
tende a radicalizar ou falar até absurdos, porque os algoritmos vão privilegiar hoje os absurdos, de certa forma, no funcionamento deles. Então, esse é um efeito negativo que está sendo, de certa forma, favorecido pelo modelo de negócio das plataformas, mas que eu acho que deveria ser revisto, porque isso tem um efeito democrático perverso, né? Então, as plataformas, entendendo todo o potencial que tem como esferas públicas conectadas, como eu gosto de dizer, né, deveriam cumprir também uma espécie de função social e não permitir que os algoritmos favoreçam mais discussões inflamáveis ou absurdos comunicacionais, né? Então, tem que ter um papel social também ativo de reduzir desinformação, dar flag em fake news. Então, esse é o tipo de ação proativa que a gente espera cada vez mais das plataformas e uma resposta do Estado também em relação a isso, porque não existe uma regulação para isso ainda. Professor Magrani, interessante essa última informação que o professor trouxe para a gente, especialmente no contexto que nós vivemos hoje durante a pandemia. Boa parte da esfera, digamos assim, pública brasileira trava um debate sobre quais as medidas que são eficientes ao tratamento ou quais são as medidas que devem ser seguidas para o combate ao coronavírus. Entre as diversas discussões que nós estamos enfrentando, é uma discussão pela necessidade de abertura do comércio, para que a gente não tenha restrições ao comércio, e, do outro lado, uma perspectiva de restrição das pessoas nas suas casas, como seria a melhor forma de combate digamos assim, ao aumento da doença. Tudo isso envolve, de alguma maneira, como que as pessoas podem entender a informação correta. Como que esse desafio é colocado na nossa sociedade quando há uma disputa política sobre o sentido das coisas, inclusive em termos tão relevantes como questões médicas, questões de tratamento, e que envolve vidas e mortes num contexto, por exemplo, da pandemia? Essa pergunta está na ordem do dia, né? A gente observa hoje alguns desafios que não são novos. O desafio da desinformação é um desafio antigo. O desafio da manipulação política é um desafio antigo. O que a gente tem hoje é um ganho de nível, de patamar. Porque na era do Big Data, com a quantidade de informação que a gente tem, é mais fácil manipular, a gente faz muita coisa à distância, inclusive. Então, eu queria chamar a atenção para isso primeiro, que são desafios antigos com uma nova roupagem, um novo potencial. O que a gente está observando hoje de fake news, todos esses fenômenos, abrem os nossos olhos para algumas coisas. Primeiro, que muita gente não está interessada em buscar a verdade última, né, no conceito lá da filosofia clássica da Grécia Antiga. As pessoas, muitas vezes, estão preocupadas em encontrar informações que se alinham com o pensamento, visões de mundo, ideologias que elas já têm, para poder mostrar para as outras pessoas como elas já tinham razão. Então, o funcionamento da internet, das plataformas digitais, favorece muito isso, porque seja lá o que vocês queiram encontrar, possivelmente, se vocês buscarem nos buscadores algo relacionado a isso, vocês vão encontrar, por mais absurdo que seja o posicionamento de vocês, alguém que já afirmou aquilo de uma maneira parecida, né, alinhada com vocês. Então, essa é a primeira coisa. As pessoas devem ter um comportamento mais ético em relação à busca por informações fidedignas, a busca por informações acertadas, verdadeiras, e também um comportamento mais ético em relação ao repasse dessas informações. Porque se eu estou em comunidades minhas, pode ser dentro de um grupo do WhatsApp ou em uma rede social, tudo que eu compartilho, de certa forma, fala sobre mim mesmo. Se eu só compartilho informações falsas, isso denota contra o meu nome também, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um comportamento mais ético, não só em não transmitir vírus, né? A gente está na era do Covid, na fase do Covid, como você falou. Eu tenho que ter uma responsabilidade de não transmitir Covid para os meus amigos, familiares e outras pessoas, mas também não transmitir informação falsa, porque é um outro vírus que se espalha facilmente e os algoritmos das redes sociais privilegiam o compartilhamento, às vezes, de notícias virulentas, notícias inflamáveis e absurdos, que foi o que eu falei na minha fala anterior. Então, aqui entra outro clash cultural.
Às vezes, no Brasil e outros países da América Latina, a gente percebe um comportamento informacional antiético, de pessoas que realmente compartilham informações, às vezes até sabendo que são informações falsas, ou sem ter o mínimo de preocupação com isso. Então, entendendo também esse componente cultural, e respondendo agora a sua outra pergunta, como é que a gente pode ter acesso? Os meios já existem, inclusive o WhatsApp fez uma iniciativa muito acertada na era do Covid. Eles têm um centro de controle de informação em que você pode adicionar um número e os usuários do WhatsApp recebem informações fidedignas de órgãos internacionais de saúde, da OMS e outras entidades, para ter informações verdadeiras, já que na era de information overload, de excesso de informação, é difícil realmente fazer a curadoria das informações, mas entidades internacionais servem para isso também, né? Então, as pessoas têm que ter um comportamento de fazer uma busca ativa para informações verdadeiras e fidedignas. E as plataformas já estão tentando ajudar a gente nisso também. Eu acabei de citar uma iniciativa muito bem sucedida do WhatsApp, mas tem pessoas que não buscam isso, não querem saber disso também, né? Então, por isso que eu coloco como um dever de proatividade do cidadão também nessa busca. Excelente, professor. E só para finalizar a minha pergunta aqui, o artigo ele menciona uma coisa impactante para mim no final ali, que é a questão do processo eleitoral hackeável, né? Então, diante desse cenário que o professor apresentou para a gente hoje, de falta de regulamentação, por mais que as plataformas estejam se autorregulando, né? Isso seria suficiente, por exemplo, para o próximo processo eleitoral que a gente vai ter no Brasil aqui no ano que vem? Ou ainda nós estamos submetidos a esse processo eleitoral hackeável? Isso. Eu diria, Lucas, de uma maneira bem realista, tá? Eu tento ser o menos pessimista possível, mas eu acho que nesse momento a gente não pode ser nem romântico em relação ao potencial das novas tecnologias, nem totalmente distópico, mas a gente tem que ser bastante realista. Eu diria que os danos estão só começando. A gente está começando a sentir os efeitos negativos disso. A gente já está vivendo uma onda forte de desinformação digital no Brasil. Isso já tem afetado eleições há alguns anos, mas a gente vai ver nas próximas eleições o aprofundamento dos efeitos negativos disso. Um exemplo é com a tecnologia de deepfake. Tecnologia de deepfake, que é capaz de pegar o padrão vocal de uma pessoa e colocar qualquer frase, como se aquela pessoa estivesse falando, ou pegar o rosto de uma pessoa e colocar aquela pessoa em qualquer situação, está se sofisticando ano após ano. E está chegando um momento onde nem os técnicos conseguem distinguir se aquela situação foi real ou se ela foi fake, a partir de tecnologias de deepfake. Então, com o aprofundamento disso, a gente vai chegar no momento de realidade totalmente embaralhada, onde não vai ser possível distinguir a realidade do fake. Tem um antropólogo que eu gosto muito, chamado Bruno Latour, que tem alertado para esse fenômeno, foi uma das minhas bases de pensamento também no meu doutorado. Ele tem um livro novo chamado Down to Earth, que fala bastante desse fenômeno, de como agir em um mundo onde a gente não consegue nem mais investigar aonde está a verdade. Imagina o quão danoso isso é para processos eleitorais, para processos democráticos. Está chegando num momento em que a gente vai ter que adotar um fato como se fosse uma partida de futebol. Então, eu vou abraçar um fato que se alinha com o que eu acredito, mas eu não vou ter artifícios suficientes para contra-argumentar com pessoas que pensam de maneira diametralmente oposta à minha visão. Isso é muito perigoso, porque, conectando de volta com a visão habermasiana que o Fausto trouxe, a visão habermasiana depende de eu conseguir argumentar, contra-argumentar e chegar numa síntese baseada em um fato, um argumento robusto. Como é que a gente vai conseguir atingir essa dialética habermasiana com uma realidade totalmente embaralhada, onde vai ser difícil a gente pesquisar o que foi verdade, o que foi fake? Então, esse desafio nunca existiu dessa maneira tão drástica como a gente está prestes a ver nos próximos anos, Lucas, impactando os processos eleitorais. Professor Magrani, nós estamos aí encaminhando para o encerramento desse episódio. Foi uma grande satisfação recebê-lo
diria muito mais do que um review do seu artigo e das suas ideias, uma aula num podcast. E eu abro espaço aí para uma mensagem final do professor. A gente está entrando agora na era do design, na era em que a gente vai interagir com tecnologias que possivelmente vão ficar, inclusive, mais inteligentes do que a gente em alguns aspectos. A área em que eu atuo, a área jurídica, ela depende de enxergar componentes tecnológicos muito avançados que vão impactar regulações futuras. Então, isso vai impactar a nossa atuação profissional e isso impacta a nossa vida democrática também. Nós, como eleitores, a gente tem que entender sobre o funcionamento das plataformas que a gente acessa, tem que entender sobre o funcionamento algorítmico, tem que entender sobre filtros de bolha para a gente saber extrair o máximo dos benefícios e não ficar completamente refém dos danos dessa era digital que a gente está entrando agora, né? Nessa visão híbrida de seres humanos com máquinas, seres humanos com algoritmos. E, por enquanto, o que eu observo é que a gente ainda está refém dessas novas tecnologias. A gente já é ciborgue, de uma certa forma, a gente já tem uma dependência profunda das tecnologias, a gente já entendeu os benefícios, só que, em geral, as pessoas não têm ideia do quanto estão sujeitas a riscos e aspectos negativos também. Então, quanto antes a gente abrir os olhos para os efeitos negativos e buscar esse maior awareness, uma consciência crítica sobre os usos tecnológicos, melhor. A nossa sobrevivência humana depende disso. Agradecemos, então, novamente a presença do professor Eduardo Magrani, do IAJUS Talk de hoje. E você pode ter acesso ao artigo discutido hoje e outros materiais através da bio no Instagram do IAJUS e também na descrição do Spotify. Falamos em breve.